O livro de Daniel não é apenas uma narrativa antiga sobre um jovem exilado em terras estrangeiras. Ele é um código profético, uma revelação progressiva que atravessa séculos, impérios e dimensões invisíveis. Cada capítulo, cada visão, cada milagre registrado ali foi preservado não apenas como memória, mas como advertência, promessa e preparação. E hoje vamos abrir esse livro como nunca antes. A maioria conhece Daniel como aquele que enfrentou os leões. Mas o que poucos percebem é que ele também enfrentou reis, visões aterradoras e um confronto direto com o próprio orgulho humano. Tudo isso enquanto mantinha uma fé inabalável num Deus que revela mistérios. Tudo começou com o colapso de Jerusalém. Não foi apenas uma guerra, foi o fim de uma era. O templo sagrado foi profanado, os muros ruíram, os príncipes foram levados em correntes. Entre eles, um jovem de nome hebraico, Daniel. Junto com Hananias, Misael e Azarias, Daniel é arrastado para a Babilônia, a cidade dos deuses estranhos, da luxúria, do poder absoluto. Ali, suas identidades são logo atacadas. Recebem novos nomes, nova alimentação, uma nova cultura. Era um plano de assimilação, uma tentativa de apagar o que ainda restava de Judá em seus corações. Mas Daniel resiste. Enquanto os outros jovens desfrutam dos banquetes do rei, Daniel se recusa. Ele percebe que não é apenas comida, é consagração. Aqueles alimentos haviam sido oferecidos aos ídolos da Babilônia. Ao recusar, ele não está a fazer uma escolha alimentar, está a declarar guerra espiritual. Com coragem, propõe um teste. 10 dias apenas com legumes e água. No fim, ele e seus amigos estão mais saudáveis do que todos os demais. Mas esse não é só um resultado físico, é um sinal. O Deus de Israel continua agindo, mesmo em terra estrangeira. E é aí que algo muda. Daniel começa a destacar-se entre os sábios da Babilônia, não só em conhecimento e literatura, mas na interpretação de sonhos e visões. Ele se tornará o homem que vai decifrar os enigmas dos reis e enfrentar decretos mortais com a mesma serenidade de quem ora de joelhos 3 vezes ao dia. Se essa história já está a mexer contigo, deixa o teu like agora. É um gesto pequeno, mas que ajuda imenso o canal a alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo profundo e espiritual. O rei Nabucodonosor acorda em sobressalto, suor frio, coração disparado. Ele sonhou, mas não se lembra do que. Só sabe que o sonho o perturba profundamente. E agora exige uma resposta impossível. Que os sábios da Babilônia revelem o sonho e a sua interpretação, sem que ele diga uma só palavra. É um desafio que nenhum homem consegue cumprir. O decreto de morte é lançado sobre todos os sábios. Daniel, ao saber disso, não entra em pânico. Ele ora, pede tempo ao rei e se reúne com seus amigos. Em segredo, eles clamam ao Deus dos céus. E na calada da noite, a revelação vem. Daniel é conduzido ao trono, não como um adivinho, mas como um mensageiro. E então, ele descreve o que o rei havia visto. Uma imensa estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Cada parte representa um império, cada material, uma era. E no fim, uma pedra é lançada dos céus, atinge os pés da estátua e a destrói. Essa pedra se torna uma montanha eterna. O rei estremece. O que Daniel está a descrever é o fim de todos os reinos humanos e o início de um reino eterno, estabelecido por Deus. Impressionado, Nabucodonosor se prostra, declara: certamente o teu Deus é o Deus dos deuses. Daniel é promovido, mas o tempo mostrará que o coração do rei ainda não entendeu a mensagem. Essa parte da história é mais do que simbólica, é um mapa profético. Muitos estudiosos associam esses impérios à Babilônia, à Pérsia, à Grécia, a Roma e aquilo que ainda está por vir. E aqui vai um convite especial. Comenta aí embaixo o que tu achas que essa estátua representa hoje. O teu comentário pode abrir espaço para conversas profundas e até para o próximo vídeo desta série. Mesmo após declarar que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses,
O coração de Nabucodonosor continua dividido. Ele não aceita o destino revelado pelo sonho. Pelo contrário, tenta reescrever a história com as próprias mãos. O rei manda construir uma estátua colossal, não apenas com cabeça de ouro, mas inteiramente de ouro, da cabeça aos pés. É uma afronta direta à revelação divina. Ele está a dizer: o meu reino não acabará. Eu sou o todo. E com isso, impõe adoração obrigatória. Quando os instrumentos musicais tocarem, todos devem se curvar diante da imagem. Quem não se ajoelhar será lançado numa fornalha ardente. A multidão obedece. Milhares se prostram, mas 3 jovens continuam de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego, os mesmos companheiros de Daniel, recusam-se a adorar a estátua. São levados à presença do rei. Ele dá uma última chance, mas a resposta deles ecoa até hoje. Ó rei, se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas mesmo que não nos livre, não adoraremos os teus deuses. É uma das declarações de fé mais ousadas da Bíblia. Não é fé condicional ao milagre. É fidelidade mesmo no silêncio de Deus. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. Os soldados que se aproximam dela morrem com o calor. Os 3 jovens são lançados lá dentro. Mas então, algo acontece. O rei se levanta espantado. Vê não 3, mas 4 homens dentro do fogo, andando livremente. E um deles, diz o rei, tem a aparência de um filho dos deuses. Os jovens saem ilesos, nenhum fio de cabelo queimado, nenhum cheiro de fumaça. Diante de toda a corte, o rei declara: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais uma vez, o orgulho humano é confrontado pela glória divina. Mas será que o rei realmente aprendeu? Não por muito tempo. Logo depois, ele tem outro sonho. Vê uma árvore gigantesca que toca o céu. Daniel, chamado novamente, explica: a árvore és tu, mas será cortada. Perderás a razão. Viverás como um animal, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. O rei ignora a advertência. 1 ano depois, contempla sua obra e se exalta. No mesmo instante, enlouquece. Aqui a lição se aprofunda. Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Com a queda de Babilônia, o Império Medo-Persa assume o poder. Um novo rei se levanta, Dário, e mesmo num sistema político completamente diferente, Daniel continua sendo reconhecido. Agora, com idade avançada, é nomeado como um dos supervisores do reino, mas nem todos se alegram com a sua promoção. A inveja cresce entre os outros oficiais. Eles tramam em segredo, mas não encontram falha alguma. Daniel é íntegro. Só há uma coisa que pode condená-lo: a sua fidelidade à lei do seu Deus. Convencem o rei a assinar um decreto. Por 30 dias ninguém poderá orar a nenhum deus ou homem, exceto ao rei. Quem quebrar essa regra será lançado na cova dos leões. Daniel ouve o decreto. E o que faz? Volta para casa, abre as janelas em direção a Jerusalém e ora 3 vezes ao dia, como sempre fez, sem alterar nada. O resultado é inevitável. Ele é denunciado. O rei tenta salvá-lo, mas a lei dos persas não pode ser revogada. Ao cair da tarde, Daniel é lançado na cova dos leões, mas o silêncio da noite é quebrado apenas pela esperança. Ao amanhecer, o rei corre à cova. Daniel, teu Deus conseguiu te livrar? E então, das profundezas, ecoa a voz do profeta: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel é retirado sem um arranhão. Os acusadores, por outro lado, são devorados antes mesmo de tocarem o chão. Dário escreve um novo decreto. O Deus de Daniel é o Deus vivo. Seu reino jamais terá fim. Mas a história de Daniel não termina aí. A partir desse ponto, começa uma sequência de visões apocalípticas que vão muito além de reis e reinos. Daniel vê animais simbólicos, guerras espirituais, príncipes invisíveis, batalhas entre anjos e profecias com precisão assustadora. O anjo Gabriel aparece, revela a profecia das 70 semanas, anuncia o surgimento de um ungido que será morto, uma referência direta ao Messias. Fala de tempos de angústia,
da ressurreição dos mortos, do julgamento eterno. Daniel vê mais longe do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Ele contempla não apenas os acontecimentos da sua época, mas todo o desenrolar da história humana até o fim dos tempos. E ao final recebe estas palavras: Vai, Daniel, essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Tu descansarás, mas no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Este livro é mais que história. É um espelho do que estamos a viver, um alerta, um consolo, um mapa profético. Se ficaste até aqui, é sinal de que este conteúdo tocou em algo profundo. Então não te esqueças, inscreve-te agora no canal. Isso garante que recebas os próximos episódios desta série. E diz-me nos comentários, qual parte da história de Daniel mais te marcou? Obrigado por assistires. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra-te, o reino de Deus não será destruído. Ele permanece para sempre.